Vamos lá. Vamos ver se dá certo. Aí, conseguem ver o slide todo? Sim. Beleza. Então, gente, a proposta da aula de hoje, na nossa 7ª aula, né? Minha com vocês é a 7ª. É que nós conversemos um pouquinho sobre a assistência de enfermagem no trabalho de parto, tá? No momento que essa mulher vai estar parindo, tá bom? E algumas distócias que podem ocorrer no momento de parto. E aí vocês podem me perguntar, o que é que são distócias, Silvia, que pode acontecer no momento do parto? Imagine que nós, enquanto profissionais, assim como a mulher que está gestante e vai parir, né, a equipe toda de saúde, nós esperamos que aquele trabalho de parto, que aquele momento ocorra da melhor maneira possível, né? Sem que ocorram o quê? Intercorrências, né? Mas nem sempre na vida as coisas funcionam da forma como a gente planeja. Por mais que essa mulher tenha tido um acompanhamento pré-natal todo ok, bacaninha, enfim, teria tudo para dar certo o parto dela, tá? Mas o que é que acontece? Acontece uma intercorrência durante esse processo. E aí essas intercorrências, elas podem ser geradas devido a N fatores, certo? Que podem contribuir para isso, certo? E aí essas intercorrências que acontecem no momento do parto, nós chamamos de distócias, certo? Mas a gente vai ver um pouquinho lá pro final da aula, tá bom? Mas de uma forma geral, antes de nós falarmos, né, o que nós, enquanto equipe de enfermagem, podemos fazer, como podemos prestar assistência no momento do parto, vamos ver, né, vamos ter o conhecimento ainda de que geral, de uma forma geral, do que vem a ser parto, né, e quais são as fases, quais são as etapas do parto, né, porque não é simplesmente o bebê sair pelo canal vaginal da mulher ou por via cirúrgica, pelo parto cesariano, né? Mas existe todo um passo a passo que espera-se que seja seguido para que ocorra tudo bem, né? Então, de uma forma geral, quando a gente fala em parto, né, é muito mais complexo, é um acontecimento, é um evento muito mais complexo do que o que a gente possa imaginar, né? Por quê? Porque imagine, existem algumas mulheres, por exemplo, minha mãe, ela que quando foi me parir, ela começou a sofrer uma semana antes. Era indo e voltando para a MEGEC, pensando que ia parir, aí não, a obstetra dela mandava ela voltar para casa. Tendo aquelas contrações espaçadas, né, com um pouco de perda de líquido amniótico, mas ainda não tinha dilatação suficiente para ter esse parto por via vaginal, né? Então, imagina que o corpo da mulher, como nós falamos, passou 9 meses, né, no mínimo 37 semanas, né, se preparando, né, sofrendo alterações de ordem anatômica, de ordens fisiológicas, né, o que envolve alterações de hormônios, enfim. O corpo dessa mulher por inteiro, por completo, sofre essas alterações, né, para proporcionar, para viabilizar o crescimento e o desenvolvimento dessa criança que ainda está intraútero, tá certo? E aí, da mesma forma que esse corpo sofre transformações para albergar, né, para permitir que essa criança cresça e se desenvolva, ele também vai se preparando para quê? Para o momento de parir, para o momento do parto, né? Imagina, a pelve dessa mulher, que é a cintura, né, que é os ossos do quadril, precisa fazer o quê? Um afastamento, né? Que é o que a gente chama de acavalgamento, certo? Os ossos que constituem a pelve, a bacia, popularmente falando, eles são unidos na frente por uma estrutura que nós chamamos de sínfise púbica, que é como se fosse uma cartilagem, certo? E na natureza tudo se explica. Por que, Silvia, não é unido um osso diretamente com o osso, e sim a cartilagem?
Porque a mulher, no momento de parir, no momento que ela vai se preparando para o parto, essa cartilagem permite que os ossos do quadril, né, eles acabem se afastando um pouco mais, que é o que nós chamamos de acavalgamento, para permitir, por exemplo, que a cabeça desse bebê encaixe melhor na pelve da mãe, né? E aí, a partir desse encaixe do bebê na pelve da mãe, ele consiga ir progredindo pelo canal vaginal, vá coroando, certo? E aí venha a nascer por via vaginal. Então, o parto não é algo que ocorre do dia para a noite. Ah, chegou a hora de parir, não importa se eu estou pronta ou não. Não, essa mulher vem se preparando durante toda a gestação, né? E no momento do parto, ela ainda sofre modificações, né? Imaginem vocês que quando a mulher ela começa a sentir contrações uterinas, não é por nada não, é porque se o útero é um órgão muscular, tudo que é músculo, gente, tem a propriedade de quê? De contrair e de relaxar. Então, imagina que esse útero, ele começa a contrair com uma força maior e com um intervalo de tempo menor entre uma contração e outra. E aí, a partir do momento que ele contrai, que ocorre essa contração do músculo uterino, ocorre o quê? Acaba empurrando para baixo esse bebê. Vai favorecer o quê? Que ele vá se encaixando na pelve, que ele vá coroando, para ele poder ser o quê? Expulso, para ele poder nascer. E isso acontece do nada? Não. Lá no nosso sistema nervoso central vai começar a ser produzido e secretado um hormônio que nós chamamos de ocitocina, certo? A ocitocina é um hormônio que promove a contração uterina, facilitando, né, induzindo essa mulher ao trabalho de parto. E também ele age de forma ao que? A estimular que a glândula mamária da mulher ejete o leite, que é o que nós chamamos a descida do leite, né? Que é o que nós chamamos de técnico-cientificamente de apojadura. Tá certo? Então, no momento do parto, isso é o mínimo que acontece, certo? Esse acavalgamento da sínfise púbica, essa maior secreção de ocitocina para promover o quê? Contrações uterinas. Essas contrações uterinas, elas acontecem para quê? Para que esse bebê consiga ser o quê? Expulso pelo canal vaginal. Né? Então, o parto sendo visto como um evento, como um acontecimento, é sim um momento de grande complexidade, né? Porque da mesma forma que pode dar tudo certo, do meio para o fim ou do início já pode dar errado. E temos que estar todos preparados para isso, né? Ocorrem, como eu já falei para vocês, intensas mudanças orgânicas, corporais, emocionais. Eu nunca fui mãe, mas eu imagino que uma das maiores emoções na vida de uma mulher seja o momento que ela dê luz a um filho. Eu acho que, eu não consigo nem imaginar, mas eu acho que deve ser muito bom. Casar eu não quero, não. Acho que eu não nasci para casar, mas para ser. Não, eu acho que a coisa mais linda do mundo é um parto. É uma perfeição. Coisa mais linda. Assim, é algo mágico, né? Você vê Não o tem explicação, nascimento de não. uma nova vida, né? O início de um novo ciclo. E vejam como nós da enfermagem somos privilegiados, porque nós somos uma das únicas profissões que nós acompanhamos desde o nascimento até a morte. Nós acompanhamos todos os ciclos da vida de um ser humano. É algo... Só quem passa mesmo que pode relatar, e você ainda não encontra palavras que descrevam a fundo aquele momento e aquela sensação. Aquela emoção, né? Eu costumo dizer assim, eu tenho um instinto materno muito grande, sempre tive. E eu costumo dizer que eu amo filhos que eu ainda nem tenho. Eu nem sei se eu vou tê-los. Eu fico imaginando uma pessoa quando engravida, quando sabe que
tá com o beta-HCG positivo, né? Você já desenvolve um amor condicional, incondicional por aquele grãozinho de gente, né? Imagine quando você dá a luz e você vê um ser que é diferente de você, mas que tem um pedaço de você, né? Dizem que É algo mesmo muito mágico, Silvinha, porque você proporciona a alguém, né, que já tem também esse instinto e aquela paterno, coisa, A que é, vida e amor pelo você universo. proporciona ser pai, você vem sendo mãe, sabe, sendo educadora, você orientadora. ser Então, assim, é responsável pela algo vida daquela isso. pessoa, Então, assim, é uma né? responsabilidade e Muito tanto. grande. Eu comecei a ter minhas dificuldades, né, e ver o quanto eu poderia ir além também, diante das minhas circunstâncias, diante das situações, depois que eu fui mãe, assim, porque é Não, uma as pessoas responsabilidade dizem que a tamanha, gente sabe, cria muda uma muito. força de onde não tem, né? A gente é capaz de tudo, porque sabe que tem pessoas que dependem da gente e que uma mãe faz tudo por um filho, né? É uma cobrança, você com você mesma, consigo Logo mesma. Silvinha, que tem uma ruma de menino. Silvinha Silvinha Quando tem eu sabe que eu dou não assim. muito fui trabalho a ela. mãe, meus filhos são meus alunos, né? Os que não me dão Eu dou muito trabalho, né, trabalho. Silvinha? Então, assim, Então vem essa parte também, sabe, do conflito eu imagino mental. muito, porque assim você se Então, sente na assim, obrigação de acarreta muitas coisas. acertar tudo com o filho, muito embora a gente saiba que somos seres humanos, somos falhos, né? Mas é aquela questão da autocobrança, né? De querer acertar em tudo porque você é responsável por aquela pessoa, né? Mas E você tem que servir de espelho, né? isso é algo muito complexo, né? Então, assim, eu li uma frase uma vez que eu nunca vou esquecer, que diz que ser mãe é ter o coração batendo fora do próprio corpo. No caso, o coração da mãe está no filho. Né? Mas é isso mesmo. Então, assim, eu acho que isso é algo tão complexo, eu sou tão fascinada nesse universo de maternidade, de paternidade, mesmo eu ainda não sendo mãe, né? Mas, tipo, eu sei, eu sou muito consciente do esforço, principalmente meu pai, né? Que foi ausente minha vida inteira por questões do trabalho para não deixar faltar nada para mim, para o meu irmão, né? Então, assim, e minha mãe foi pai e mãe devido à ausência do meu pai, né? Porque ela optou por deixar a enfermagem de lado só para se dedicar aos filhos. E ela diz que não se arrepende disso, né? Hoje não se arrepende. Mas o casal é isso mesmo, o casal é isso, é abdicar. Ele sofre de um lado e ela sofre de outro. Mas assim, é prazeroso, é satisfatório, porque você sabe que você está construindo a sua família. Né? E tipo, Então, assim, hoje em dia, desde que eu me entendo por gente, né? Eu, Silvia, tento sempre ser o melhor que eu posso, como uma maneira de honrar os meus pais, né? Por quê? Porque eles sempre fizeram tudo por mim. Eu tenho certeza que se fosse necessário eles dariam a vida por mim, assim como eu dou por eles, né? Então eu costumo dizer assim, eu me recuso a fazer qualquer coisa que venha a colocar em questão a honra dos meus pais, tanto do meu pai quanto da minha mãe, né? Porque essa questão da maternidade, essa questão da paternidade é algo muito complexo, que envolve muitos sentimentos, muitas emoções, muitos sacrifícios, muitos esforços, né? A questão da autocobrança, né? Imagina o quanto minha mãe sofreu, já que ela era pai e mãe, ela tinha que fazer dar tudo certo. Ela tinha que fazer, eu e meu irmão, dar pra gente, né? Boa, digamos assim. é uma responsabilidade tanta, sabe? Porque se desse São várias errado, renúncias. Com mãe é mãe mesmo. Você se esquece desse de você. errado, gente, não ia ser culpa de doutor Sinadino, não, porque ele tá trabalhando para sustentar a família. Mas é a culpa de Nerialba que tá em casa cuidando dos filhos, né? Então, assim, graças a Deus que deu tudo certo.
Eu e meu irmão nunca demos trabalho, nunca fomos de festa, a gente não bebe, nunca tiramos nota baixa, todos os dois foi pelo caminho certinho, né? Então, assim, eu sou uma pessoa que me orgulho muito dos meus pais. E aí eu penso, né, que quando eu for mãe, um dia, eu quero ser para o meu filho a mesma coisa que meus pais foram, ou além, se é que isso é possível. Então, tudo isso envolve algo muito complexo, né? E não se inicia só no momento do parto, isso vem bem antes. Vejam, eu passo por isso sem nem ter ninguém, quem dirá engravidar, né? Então, nesse momento que a mulher vai parir, além dela passar por transformações anatômicas, fisiológicas, emocionais, gera uma ansiedade e uma insegurança muito grande, como Jaque bem falou. A mulher, ela se percebe mãe, gente, desde o momento que ela sabe que positivou o exame de gravidez, né? Mas eu imagino que quando ela vê o filho, depois de nascer, é que realmente cai aquela ficha de que meu filho é dependente completamente de mim. Será que eu vou dar conta? Será que eu não vou? E isso gera aquela ansiedade. Dizem, né? Que principalmente para as mães de primeira viagem, que os primeiros 8 meses de vida do filho são os piores, porque tudo é novidade, né? Tudo é essa mãe, essa mulher, ela está descobrindo, ela está aprendendo diretamente com um ser que é completamente diferente dela, que é dependente dela. Por isso, Silvinha, que eu acho muito importante Se o pai e a mesmo. mãe da gente não cuidar da gente morre de fome. É muito importante essa parte da paternidade estar incluída, sabe, nesses primeiros momentos, para que ele venha também buscar para ele e ter a mesma responsabilidade que a Com mãe certeza. carrega, tá entendendo? É porque não foi colocado para eles também. Então, eles só acreditam que eles são pai depois que o bebê nasce. Exatamente. Tá aí a hipótese do meu estudo, né, Jaque? Lá do mestrado. Exatamente, Pro pai é perfeitamente. A assim. colocação de Pro tudo pai foi é muito assim. importante e é muito importante. A mulher, ela vai criando noção, por quê? Porque durante toda a gestação ela tá tendo modificações no corpo, tá mudando, o bebê tá crescendo, ela carrega o bebê no ventre por 9 meses. Com o homem não acontece nada disso. Então, se ele não estiver próximo a essa mulher durante a gestação, né, mais especificamente nas consultas de pré-natal, vai ser aquele homem que de fato ele só vai vestir a paternidade de pai quando ele viu o filho colocar no colo. Aí imagina o quanto essa mãe vai ficar sobrecarregada emocionalmente falando, psicologicamente falando. Então essas responsabilidades, gente, devem ser divididas desde o momento da concepção, né? Aquela criança, ela não foi concebida sozinha. Ela tem 23 cromossomos do pai e 23 cromossomos da mãe. Então, vamos os dois participar de todo esse processo, né? Desde a concepção, nascimento, crescimento, desenvolvimento, enfim, está presente em tudo, né? E aí, gente, Jaque tem 2 meninas, né, Jaque? Tenho 2 meninas e um menino. O meu menino vai completar 21 anos. E eu, Jaqueline? Então, se eu perguntar para você, Jaque, você que tem 3 filhos, 2 meninas e um menino, os Isso. teus 3 partos foram iguais? Não, totalmente diferente. Os seus 3 Tudo, agora foi em puerpérios tudo. foram iguais? Não. São totalmente diferentes, gente. Totalmente. Assim, e você vê, Silvinha, é diferente o período de gestação. É diferente o pós, né? O período puérpero. E é diferente, cada um é diferente, mesmo ensinando da mesma forma. Cada um com E é sua impressionante, personalidade, gente, que eu fico né? besta. Às vezes o povo diz assim, É complexo, gente, deixa você louca mesmo. Às vezes o povo diz assim, para mãe de primeira viagem tudo é muito mais difícil. Quando já é o segundo filho, é mais tranquilo.
se engana. Não. Às vezes é bem mais difícil. Porque cada gestação, gente, é única. Cada parto é único. Cada puerpério, ou seja, o período após o parto, também vai ser único. Né? Então, o que essa mulher vivenciou na primeira gestação, por exemplo, numa primeira gestação, a mulher pode ter tido uma gestação, um período gestacional super de boas, né? Não enjoou, não vomitou, não sentia dor, né? Aí lá vem a segunda gestação, a mulher bem animadinha, pensando que vai ser do mesmo jeito. As primeiras semanas de gestação já é colocando até a água que toma para fora, né? Vomitando muito, sem conseguir se alimentar. Na gestação anterior não tinha tido nenhum desejo, aí nessa segunda tem mulheres, gente, que sentem vontade de comer umas coisas bem esquisitas. Eu estudei com uma pessoa, o nome dela era até Silvia também, que ela disse que quando ficou gestante da segunda filha dela, ela tinha vontade de comer sabonete. Mas é verdade, é verdade. Então tudo é diferente. Eu senti vontade de pegar isso na minha segunda gravidez. Do meu primeiro eu enjoei muito, mas a segunda eu senti vontade, porque a gente estava preparando o primeiro andar. Quando eu vi um tijolo, eu só tinha vontade de comer ele. Juro. Pra não me deixar passar como mentirosa. Tem gente, eu peguei um pedaço, eu ficava quebrando assim no dente. É totalmente diferente, né? Porque a mas é surreal, é surreal. Não é diferente, não é você igual diz assim, rapaz, eu não estou sentindo isso não. Eu disse, eu não estou sentindo isso. E eu olhava, na minha boca ficava cheia de água, querendo morder aquele pedaço de tijolo. É como se a pessoa literalmente se desconhecesse, porque é tudo novo, né? Se uma mulher, bem no ápice do exagero, passar por 10 gestações, todas as 10 vão ser diferentes. Todos os 10 partos vão ser diferentes. E todos os 10 filhos vão ser diferentes. Né? Todo o momento, o contexto, eu digo isso porque eu estudei isso, né? Até para a família é diferente. Quando eu ia coletar meus dados do mestrado na MEGEC, né, na Januário Ciclo, eu sempre perguntava, quando eu ia fazer entrevista com os pais, né? Eu trabalhei com pais que participaram das consultas de pré-natal da companheira, ou seja, que iam para as consultas e participavam junto com as mulheres. Aí eu sempre perguntava, é o seu primeiro filho? Aí se ele me respondesse não, aí eu ia e perguntava, já tinha outros filhos anteriormente, eram quantos? Aí ele me dizia, sei lá, 2 filhos. Antes dessa eu tinha 2 filhos. Aí eu ia e perguntava, é com a mesma companheira de agora ou não? Aí alguns diziam, não, é com outra companheira. Aí, dos seus filhos anteriores, dos seus 2 outros filhos, você participou das consultas de pré-natal da sua companheira? Não, mas nada e agora estava participando. Então muda com o contexto familiar. Da mesma forma que às vezes eu entrevistava homens, eu entrevistava pais que já tinham filhos anteriormente, eram da mesma companheira, mas que na gestação anterior não tinham tido a oportunidade de participar das consultas de pré-natal. E agora tinham tido. E eles falavam para mim o quanto era diferente. O quanto gerava expectativa, o quanto isso aproximava mais o casal, né? O quanto isso fazia bem, né? Aí muitos deles me falavam que tinham assistido o parto. E aí eles iam dizendo as emoções deles, né? Vários se emocionavam bastante, choravam durante a entrevista. Aí eu ia e chorava junto também, né? Porque eu acho, Silvinha, que isso aí é essencial para um pai, até para ele criar e criando esse instinto. Que muito, Silvinha, chega o momento de ser pai e ele ainda está na gestação. Então, eu digo isso, gente, porque eu vivenciei isso, né? Vivenciei cientificamente falando, né? Ainda real, ainda não, mas sabe Deus.
Mas tudo isso é um momento, a questão do parto, a gestação, o nascimento, né, o puerpério, é um momento muito único, não só na vida da mulher, mas da família como um todo, né? Eu entrevistei um pai que a mulher dele, a esposa dele, tinha tido gêmeas. Eu fui até ver lá. E ele já tinha um filhinho antes. Aí todos os dias eles faziam videochamada com o outro filhinho que estava em casa para o outro filhinho ver as irmãs. Por quê? Porque a criança, né, o irmãozinho acompanhou toda a gestação e também criou a expectativa, né, para o nascimento das irmãs, aquela ansiedade de querer ver as irmãs, perguntando, papai, mamãe, quando é que vocês voltam para casa? Então, tipo, isso envolve a família inteira. São momentos que, por mais que a mulher não seja primigesta, ou seja, por mais que não seja a primeira gestação dela, certo? Cada uma vai ser diferente. Cada parto vai ser diferente, o envolvimento da família vai ser diferente, então isso envolve todo esse contexto. Tá certo, gente? E é um contexto de tudo novo. Tudo muito novo. Tudo novo. Nunca vivido. Aí tu imagina quando essa mulher tem um filho e depois de 10, 15 anos tem outro, aí é que é tudo novo mesmo. Então, gente, quando a gente fala na assistência de parto, né, mais especificamente na assistência de enfermagem no trabalho de parto de uma mulher, né, ou na sala de parto, diz respeito ao quê? Todas as ações que nós, enquanto profissionais de enfermagem, podemos e devemos fazer diante desse evento que está envolvendo de forma principal a mulher, né? Mas também envolve o pai, envolve a mulher e o bebê, envolve o pai e toda a família. E essas ações, elas precisam ser planejadas, né? Para poderem ser executadas com uma meta, com um objetivo. Tudo na vida da gente, a gente precisa saber o porquê fazer, não é a Deus dará. Então, se eu vou adotar medidas, se eu vou adotar ações específicas no trabalho de parto de uma pessoa, eu quero o quê com isso? Prevenir, antes de tudo, que ocorram intercorrências no decorrer do parto. Ou, se eu não conseguir prevenir, eu pelo menos ter o conhecimento teórico, científico, para conseguir acender o sinal de alerta, para conseguir perceber, opa, tem alguma coisa errada acontecendo. E que coisa errada é essa que está acontecendo? Não é comum de acontecer no trabalho de parto, então por isso está errado. E agora, o que é que eu faço? Qual é a ação, qual é a atitude que a gente vai fazer na tentativa de reverter essa intercorrência? Isso é muito fácil de imaginar, gente. Se você está cuidando de um idoso ou de uma criança, você está lá dando a refeição do idoso da criança, você sabe, que o idoso, a depender da faixa etária que ele esteja, ele já não consegue mastigar tão bem, não consegue deglutir 100%, então precisa ser uma alimentação mais pastosazinha, E aí, sei lá, você não liquidificou bem a sopinha desse bebê ou desse idoso para ofertar para ele, E aí, nesse momento que você está oferecendo a dieta, ele se engasga. Para você perceber que o bebê ou o idoso se engasgou, você tem que saber o que é um engasgo. Você tem que saber a definição técnico-científica do que é um engasgo. E aí, diagnosticou, Opa, aconteceu algo fora do comum. Não era para ter acontecido. E agora, o que é que eu faço? Teoricamente, é para você saber que você precisa fazer uma manobra de Heimlich, que é a do desengasgo. Então, por que eu estou dando esse exemplo? Porque ele se aplica à assistência que nós prestamos no trabalho de parto ou em uma sala de parto. Em definição, o que é assistência ao parto, ou ao trabalho de parto? A adoção de ações e de medidas, de procedimentos que são direcionados
para aquele evento que a mulher está parindo. E aí eu vou planejar, Silvia, essas ações, eu vou tentar implementar essas medidas. Por quê? Para perder tempo? Não. Para prevenir, para garantir que esse trabalho de parto ocorra totalmente ok, né? Ou para tentar não agravar tanto a situação caso ocorra algo que está fora do esperado. E aí, se você consegue perceber que está acontecendo algo fora do esperado, o que é que você pode fazer para reverter? Ou para amenizar a situação? Ou para conseguir controlar essas distócias? Distócias é o termo que nós utilizamos na área de saúde da mulher, na obstetrícia, de uma forma geral, né, para intercorrências, para ocorrências de eventos durante o parto que perturbem, que façam com que aquele trabalho de parto saia do eixo, fique fora do que é esperado. Então, em poucas palavras, distócias são intercorrências que acontecem quando? No momento do parto. Tá certo? E aí, para nós conseguirmos fazer tudo isso, precisamos inicialmente do conhecimento técnico-científico. Eu costumo dizer assim, que a gente não sabe de tudo, nunca vai saber. Mas se nós tivermos o conhecimento pelo menos teórico, a gente já consegue se orientar melhor para a prática. Agora, você cair de paraquedas numa sala de parto e não saber nem para onde vai, nem para onde vem, aí o negócio fica mais complicado, né? É arriscado ocorrerem distócias nesse momento do parto, você não saber o que fazer, e aí essa mulher complicar mais ainda, podendo ir a óbito ela, o filho ou um dos dois. E Deus me livre, nós não estamos aqui para isso, tá certo? Até aí tudo bem, gente? Tá tranquilo? Posso seguir? Tranquilo. Vou seguindo, tá? Ui. E aí, né, gente, nesse momento que essa mulher, ela tá entrando, né, nesse evento de parir, nesse evento de dar à luz, nunca esqueçam que o que ela mais precisa é de ajuda. Eu vou dizer a vocês a experiência que eu passei na maternidade das Quintas, o meu primeiro estágio em maternidade. E eu pouco sabia, foi aquele moído que às vezes acontece de surgir a oportunidade de um estágio, mas você ainda não concluiu a disciplina. Por isso que eu digo a meus alunos, não vão. E eu tenho os meus motivos para dizer que não vão, porque eu passei por uma que foi só Jesus na minha vida. Lá fui eu, estagiar na maternidade das Quintas. Aí, chegando lá, tava tudo bem, né? A gente bem suave, a preceptora mostrando os setores da maternidade, mostrando os prontuários, a forma como era registrado, as anotações, as evoluções de enfermagem, BBB, bababá. De repente, chega uma mulher com bolsa rota, ou seja, a bolsa dela já tinha estourado, ela já estava com uma perda de líquido amniótico considerável. Vem entrando essa mulher em cadeira de rodas para o setor que a gente estava. Deitaram a mulher numa maca que tinha lá, numa sala tipo de preparo para o parto. Deitaram ela lá nessa maca, botaram ela em posição ginecológica e nesse momento a preceptora já tinha deixado cada aluno em um setor diferente. E eu estava onde? Nesse setor, porque eu sou batizada, abençoada, né? Estava eu nesse setor. Ajudei a botar essa mulher em cima dessa maca.
botar ela em posição ginecológica, vestimos a batina, né, nela, tiramos a roupa íntima dela, para a obstetra vir fazer o toque nela e ver com quantos centímetros de dilatação ela estava, né, e se esse parto tinha condições de ocorrer por via vaginal ou se precisaria ser cesariana. Eu fiquei nessa sala sozinha com essa mulher. Eu nunca na minha vida tinha visto uma mulher tendo contração. Nunca. Oh, meu Deus, eu imagino. Minha gente, É traumatizante, minha filha. Eu tive vontade de sair correndo de lá. Eu acho que eu fiquei branca. E essa mulher chorando muito. E eu olhava para a barriga dela fazia assim, ó. Tremia com muita força. Parecia que tinha um avatar dentro da barriga. Sabe? Aí eu, na minha cabeça, né? Meu Deus, o que é isso? Esse menino já tá descendo. Não, eu acho que é contração. Eu e os meus diálogos mentais, eu falo muito comigo mesmo. E ela, moça, me ajude. E eu lá por dentro, quem tá quase pedindo ajuda aqui sou eu. Eu quero sair daqui. Não aparecia ninguém, nenhuma enfermeira, nenhuma técnica de enfermagem. Tava nessa sala de preparo só eu, Deus e essa criatura. E eu querendo escapulir, né? Aí eu disse, peraí, eu vou olhar aqui se a médica já tá vindo, porque, tipo, ao primeiro sinal de pessoa, eu ia chamar pra botar lá na sala com a mulher e eu sair dali, né? Porque eu só tinha medo de quê? Do menino nascer, eu não sabia nem como segurar. Aí, sei que quando eu fui passando por ela agarrou no meu braço e disse, não me deixa aqui sozinha, não. Moça, não vá, pelo amor de Deus, eu lhe peço por tudo que é mais sagrado, não me deixe aqui sozinha. Por favor, eu tô com muito medo, eu tô sentindo muita dor, meu filho vai nascer já já. E eu não podia dizer a ela que eu não sabia o que fazer, não podia. E também não podia deixar ela sozinha. Eu estava super nervosa, eu queria sair dali correndo, mas eu não podia transparecer isso pra ela. E nem muito menos podia deixar ela saber que eu era estudante, né? Aí eu disse, não, tudo bem, eu tô aqui bem plena, né? Bem calma, mas por dentro toda louca, muito crazy. Minha gente, e essa mulher perdendo líquido, uma hora eu fui lá, né? Olhar pela vagina dela. E essa mulher só perdendo líquido, eu disse, bexiga tá boca, desculpa a expressão. Já esse menino começa a coroar e eu não sei pra onde ir, eu não sei. Eu não sabia nem onde tinha luva na sala de procedimento, quanto mais segurar o menino. Aí, eu sei que a obstetra, ó, demorou pra vir. Demorou. E quando veio, eu era apaixonada por obstetrícia, gente. Eu tinha certeza que eu ia ser uma enfermeira obstétrica. Apaixonada. A minha especialização ia ser em obstetrícia e tudo mais. Mas escutem só. Chegou a médica para fazer o toque nessa criatura. Primeiro, a médica vinha e feito uma árvore de Natal. O que é uma árvore de Natal? Cheia de relógio, de pulseira, de brinco, de cordão, maquiada, bem drag queen. Eu digo, minha Nossa Senhora. Aí já fiquei assim, né? Entrou na sala, não deu sequer bom dia. Eu em pé do lado da mulher na maca, segurando a mão dela e ela chorando horrores e eu só dizendo, vai ficar tudo bem, calma, vai dar certo, não sei o que. A obstetra entrou, não disse nem bom dia, calçou a luva. Aí a mulher estava sentindo muita dor, por mais que eu tivesse deixado ela em posição ginecológica, né, com os pés naquele suportezinho da maca, ela sentindo muita dor, a perna dela arriou, um pouquinho saiu, sabe? Aí a médica foi e disse, bote seu pé aqui.
Aí a menina disse, a mulher disse, eu não consigo, eu tô sentindo muita dor. Aí a obstetra disse, mas pra eu lhe examinar, eu preciso que você bote o pé aqui. Aí eu fui, eu fiquei pensando, não acredito que essa mulher tá fazendo isso, não. Aí eu fui, peguei na perna da mulher, sem luva, sem nada, coloquei os pés dela no lugar correto. Aí a mulher foi fazer o toque nela, né? Eu não imagino como seja a dor de um toque, mas diga aí, você tendo contrações, o colo do útero dilatando e uma pessoa indo com 2 dedos, colocando na sua vagina para fazer o toque e abrindo, né? Porque quanto a abertura... Vai no céu e volta. E volta. Aí ela deu um grito, né? A mulher. Aí sabe o que foi que a obstetra disse? Mulher, eu preciso examinar você. Agora, se você não deixar, eu não vou ter como. E outra coisa, não faça escândalo. Porque na hora de fazer, você não fez escândalo, você não chamou ninguém. Se for, menina, se fosse eu queria ouvir um negócio desse. Eu fiquei... A me fechar com a cara dela. Eu dava uma esculhambação tão grande. Eu fiquei Ela não ia fazer esse parto, não. Eu pegava a minha placenta e jogava na cara dela esse dragão. Eu fiquei tão passada que eu... Aí a pobre da mulher chorando e olhando pra mim, tipo assim, pedindo socorro. E eu sem saber fazer nada. Aí, antes eu já tinha conversado com ela, né? Eu disse, você fez o pré-natal direitinho? Eu fiz. A sua médica disse que você tinha passagem, porque tem que ter uma proporção entre o feto e a pelve da mulher, né? Pra ver se ele vai conseguir ir por parto vaginal. Aí ela disse, minha médica disse que eu tenho passagem, mas eu comecei a sentir contração desde não sei quando e dilato muito pouco. Menina, sei que cozinharam essa criatura esperando por esse tal desse parto normal. E eu imaginando, né, esse bebê já tá em sofrimento fetal, porque pela quantidade de líquido amniótico que ela perdeu, né, ele já tá, coitado, nas últimas. Aí eu pensando, né, meu Deus, que maldade, porque mesmo que a médica tenha dito que ela tinha passagem, ela já nesse sofrimento vai logo com a cesárea, né? Aí sei que cozinharam essa pobre. E eu lá, nesse palco todo. Aí decidiram fazer o parto cesariano. Pois, aí foi, a enfermeira passou a sonda vesical de demora nela, né? Porque viram que ela não ia ter passagem e o parto cesariano é aquele que faz a incisão embaixo do ventre. E tipo, a mulher não é como um parto vaginal, que no outro dia a mulher já tá de pé. Né? O cesáreo não é assim. Então passa-se uma sonda vesical de demora e eu lá acompanhando tudo, né? Virginia, o impressionante é quando é cesariano, como cada pessoa, né, reage, como cada corpo, mesmo sendo o mesmo procedimento, mas é é totalmente tudo diferente a reação. diferente. Totalmente. Minha prima, ela teve uma cesariana, ela teve 2 normal e a outra foi cesariana. Você acredita? Acredito. Aí ela jurando que ia ter normal, que já sabia, né? O pós tal. Aí foi cesariana. Enfim. Ele não conseguia pentear o cabelo. Ela passou 15 dias feito um coque, porque ela não conseguia pentear o cabelo. Quando eu ia pentear o cabelo dela, ela chorava. Eu acredito. Ela chorava. Porque eu nunca tinha digo, visto meu um parto na minha Deus do vida. céu. O primeiro que eu vi foi esse que eu tô relatando pra vocês. E eu fiquei passada. E tem mulheres assim que relatam, né? Que, sim, foi aquele cortinho. Andando devagarinho e tal. Né? Eu já sei que eu não ia conseguir nem mexer os olhos, porque o chafuto que eu vi nesse parto ia doer até o cílio do meu olho. Pelo amor de Deus. Deus me livre, Mas Jesus. vejam o quanto nós na enfermagem somos importantes. Prepararam ela todinha para levar para o centro cirúrgico, né? Aí, antes de irem levando ela na maca, ela pegou da minha mão e disse, eu quero que ela vá comigo. Aí ai meu Deus, eu não tô preparada pra isso, não.
por favor, vamos comigo, vamos comigo. Aí eu fui, olhei pra enfermeira, né? Eu disse, eu posso ir? Morrendo de medo, né? Mas a mulher tava confiando em mim. Em algum momento eu passei confiança pra ela. Aí pode. Aí fui, botei a roupinha do centro cirúrgico e fui pra lá, pro lado dela. Minha gente, tipo, ela não deixava eu sair do lado dela. Ela pediu pra eu ficar do lado dela sem soltar a mão dela. E assim eu fiquei. Mas eu consegui ver um pouquinho, né, do procedimento e foi um parto cesariano. Gente, eu não imaginava que era assim. Eles fazem o corte no baixo ventre e tira o bebê, né, faz o corte no útero, tira o bebê. Antes de chegar a tirar o bebê, né, até chegar ao útero e fazer a incisão, é um chafurdado tão grande. É tanta mão que puxa o baixo ventre da mulher. Aí tira o bebê, quando é para suturar o útero, né, e a pele, eles tiram o útero para fora. Eles botam a mão lá dentro, pegam o útero e botam para fora. Coloca em cima do campo cirúrgico. E eu pensava, né? Parto normal deve ser péssimo, porque o bebê passa todo pela vagina da mãe. E o chafurdo que eu via. Gente, é muita força que eles fazem. Eles puxam a pele, às vezes com a mão, às vezes com um afastador cirúrgico, mas eles tiram o útero de dentro e botam todo pra fora. Pra poder retirar a placenta, pra poder suturar e depois colocar dentro de novo. Por isso que as pobres das mulheres, depois de um parto cesariano, ficam arrasadas. Porque é moído. Depois, eu dizia, né? Um dia se eu engravidar, eu quero ter parto cesárea. Eu não quero não, Pode descer por baixo mesmo. Do jeito que tiver de ser. Porque como é músculo, né? É elástico, uma hora volta pro canto. E o chafudo que é feito com o útero. Gente, eu acredito nisso que Jaque disse. Que a prima dela ficou dolorida dos pés à cabeça, porque é moído. É muito moído. E por que eu fiz esse relato todo, né? De parto para vocês? Quando o bebê dela nasceu, realmente estava em sofrimento fetal, né? Estava já cianótico, já tinha eliminado o mecônio intraútero. Ele não chorou, né? Então, quando ela não ouviu o choro do bebê, né? Porque a mãe espera que o bebê logo chore, né? Depois que sai da barriga. Quando ela não ouviu o choro do bebê, ela disse pra mim, por favor, vá pra onde ele tá. Aí lá vai eu, né? Feito uma barata tonta no centro cirúrgico. Nunca na minha vida tinha entrado num centro cirúrgico. Fui olhar o menino pra ver se o menino tava vivo, né? Aí voltei, ela disse, cadê ele? Ele tá bem? Eu disse, ele tá bem. Ele só tá precisando respirar um pouquinho melhor, mas ele tá bem. Beleza. Ela foi pro alojamento conjunto, né? Eu voltei no outro dia do estágio, aí a primeira coisa que eu fiz foi ir lá no alojamento conjunto, vê-la, né? A mulher era outra pessoa, né? Que ela não tava mais sofrendo, não tava com aquele medo, com aquela angústia. Então a expressão facial dela já era outra. Eu tive dificuldade até para identificar ela lá no alojamento conjunto. E nossa, ela me agradeceu tanto, tanto. Muito obrigada por você não ter me deixado só naquele momento. Eu tava com muito medo. Você foi um anjo que Deus colocou na minha vida. Aí lá vai eu chorar, né? Eu sou dessas. Minha gente, mas por que eu tô falando tudo isso pra vocês? É uma maneira de demonstrar com um acontecimento real que a mulher precisa sim de ajuda nesse momento. Ela sente muito medo, ela tá insegura, não são todas as maternidades que deixam o pai entrar. Na MEGEC eu tenho certeza que sim, porque é considerada maternidade amiga do pai.
Então, eles têm essa inclusão, eles incentivam, inclusive, que os pais participem do parto, que fiquem no alojamento conjunto com a companheira após ela ter parido, né? Mas em algumas maternidades não permite isso, como foi nessa que eu estava estagiando. Imagina você tá numa situação dessa, sem saber se vai dar certo, o seu esposo não tá com você, ninguém pode entrar com você, então você se apega com quem você pode, tá certo? Então, ela fica preocupada, sem saber se vai dar certo, cria aquela expectativa, né, que tudo ocorra normal durante o parto para ela, que fez as consultas de pré-natal, e a obstetra dela disse que ela tinha passagem para ter o parto vaginal. Ela esperava que fosse ter um parto vaginal, não foi, foi um parto cesariano. Isso envolve o quê? Frustração. Quando o bebê nasceu e não chorou, ela pensa logo o quê? Morreu, fica angustiada, né? Acende o sinal de alerta, é algo muito tenso, né? Então, ela precisa de ajuda. E vocês podem ter certeza, a principal ajuda vem de nós, da enfermagem. Desde esse dia, eu percebi que a obstetrícia não era para mim, devido a esse péssimo exemplo que eu tive por parte da infeliz, Deus me perdoe, dessa obstetra. Eu vi que não ia dar certo para mim, porque existem muitos profissionais assim, é mais comum do que o que a gente imagina, certo? E eu sou assim, sou super tranquila. Agora, se eu vi algo que tá errado, eu não fico calada. Aí minha vida ia ser o quê? De barraco no centro cirúrgico? Porque eu vendo um negócio desse, eu não pude falar lá, nada lá, porque eu era uma estudante e estava desbaratinada lá, né? Eu estava no 4º período no curso de 10. Então, assim, mas eu, como profissional, pode ser até o papa. Se destratar mal um paciente, eu vou de frente sim. Quero nem saber. Então, para mim, esse foi o exemplo que mais me marcou na obstetrícia e de forma negativa. Eu não queria mais nem pensar em obstetrícia. E aí foi quando eu me encontrei, um pouco mais da metade da faculdade, com a terapia intensiva, que eu fui aprovada num estágio extracurricular, sem ser da faculdade, né, no hospital da Unimed. E lá eu ficava nas 2 UTIs. Então eu amei. Aí eu pensei, não, eu vou fazer minha pós-graduação, minha especialização em terapia intensiva. Ou seja, essa obstetra destruiu os meus sonhos. Então se preparem, gente, que vocês vão encontrar muito disso, certo? Mas não esqueçam, ela precisa de ajuda, essa parturiente, essa mulher que está parindo, e a linha de frente de ajuda é nossa, certo? Não deixem de ajudar, porque pode ter certeza. Você pode até esquecer do nome dessa mulher, você pode até esquecer o rosto, esquecer o nome do bebê, mas ela nunca vai esquecer de você. E isso é que é muito bom na nossa área, né? A gente poder fazer parte de várias histórias de forma positiva, tá certo? Até aí tudo bem, gente? Tá tranquilo? Podemos seguir? Sim? Sim. Beleza. Então, gente, como eu estava falando para vocês, existem o parto que é chamado de vaginal e existe o parto cirúrgico, que é o cesariano. Por favor, eu sei que a maioria das pessoas tem o costume de se referir ao parto vaginal como sendo parto normal. Não façam isso, porque se a gente chama o parto vaginal de parto normal, o cesariano é anormal, é? Todos os 2 partos são normais, certo? Sendo que um ocorre por via vaginal e o outro ocorre por um método cirúrgico, que é o que nós chamamos de quê? De parto cesariano, tá certo? O parto
cesariano, gente, ele recebe esse nome, não é ao acaso, tá? Esse parto recebeu esse nome devido ao fato do primeiro parto por incisão cirúrgica que ocorreu na história da humanidade foi em Roma, certo? E quem estimulou, quem acabou incitando, colaborando para que esse parto cirúrgico fosse feito, foi um imperador chamado Júlio César. Por isso que o nome é parto cesariano, porque vem de Júlio César, tá? E como foi que aconteceu? Por que Júlio César, o imperador Júlio César, foi contemplado, digamos assim, de ter o seu segundo nome associado ao parto cesariano? Pouco se sabia, né? A gente sabe que a ciência ela evolui de acordo com que a humanidade, a sociedade vai evoluindo. E aí, se tinha o conhecimento da fisiologia de que quando a mulher engravidava, quando a mulher estava gestante, certo? O bebê se desenvolvia dentro do útero. Não era na barriga de forma aleatória, era dentro do útero. E aí, Júlio César, certa vez, foi e disse: já que vocês dizem que a criança se desenvolve dentro do útero, tire a criança de dentro do útero de forma que eu veja o útero, de forma que eu consiga ver de onde ele está sendo retirado. E aí foi feito esse procedimento cirúrgico de retirada do bebê, né, pela incisão cirúrgica. E aí esse parto passou a ser chamado de quê? Parto cesariano, tá bom? Já o parto normal, o parto vaginal, que vocês chamam de normal, né, mas os dois são normal. O parto vaginal, como o próprio nome sugere, é aquele parto, né, aquele evento de nascimento em que a criança vem ao mundo por meio de quê? Da vagina da mãe, certo? O colo do útero dessa mulher abre-se, dilata, ele sai do útero, passa pelo colo do útero, atravessa o canal vaginal, coroa na vagina, que é a parte mais externa, né, da vagina, coroa na vagina e desce, passa primeiro a cabeça, né, o ideal que esse bebê ele assuma durante a gestação, nos últimos meses, a posição que a gente chama de cefálica. O que é a posição cefálica? A cabeça do bebê encaixada na pelve da mãe, certo? E aí o natural é que esse parto vaginal ele ocorra com a saída primeiro da cabeça do bebê, depois dos ombrinhos e depois do restinho do corpo. Silvia, sempre vai ser assim? Não, nem sempre vai ser assim, porque às vezes, ao invés do bebê se encaixar com a cabecinha na pelve, né, da mãe, ele fica sentadinho, que é o que a gente chama de posição pélvica. A pelve dele está encostada na pelve da mãe. E aí fica bem mais difícil desse bebê nascer primeiro pelas pernas, quadril, corpo e depois cabeça. É um parto arriscado. O ideal é que se o bebê não girar e não encaixar a cabecinha, o ideal é que seja feita uma cesariana, tá certo? E o bebê, ao invés de ficar com a cabecinha para baixo ou sentadinho, ele pode ficar transverso na barriga da mãe. Nem tá de cabeça para baixo, nem tá com a pelve para baixo. Ele tá transverso, deitado, atravessado, que é o que nós chamamos de posição transversa ou posição córmica, tá? Posso mandar um material sobre isso para vocês. E aí é impossível desse bebê aí na posição córmica, na posição transversa, nascer por um parto vaginal, obviamente, né? Não tem como dobrar o bebê no meio e... Enfim,
Então, é uma indicação para parto do tipo que cesariano, tá bom? Então, o parto vaginal, nós considerando, né, o parto vaginal como sendo o padrão. Por que, Silvia, que a gente considera como sendo o padrão? Porque, teoricamente, o corpo dessa mulher passa a gestação inteira se preparando para esse momento. A vagina de nós, mulheres, é um órgão que não serve só para cópula, não. Quando eu falo em cópula, eu estou falando na relação sexual, né? Do encaixe do pênis com a vagina. Né? Ela não é elástica só para aguentar um pênis maior ou menor e se adequar a esse formato desse pênis, não. Ela também tem essa característica de elasticidade, gente, para permitir que o bebê passe por ali também. É? E a gente só tem como ter noção o quanto a nossa vagina, porque somos mulheres, eu tô falando eu, né? O quanto a vagina é elástica quando a gente vê um parto vaginal. Depois desse parto que eu acompanhei, eu fui ver um vaginal. Era eu no cantinho do centro cirúrgico, né? E eu vendo aquela coisa toda ainda se dilatando. E eu, meu Deus, realmente acontece isso. Né? Então estica muito, gente. Da mesma forma que estica muito, volta ao lugar. Porque como é um músculo, não existe essa conversa aí não, viu? Da mulher parir não sei quantas vezes e ficar coisada. Que o povo diz, popularmente, quer ficar folote. Já ouviram falar isso? Não existe isso. Não é, Silvia, não tem nada a ver. Menina, é triste. Nem tem a ver com esse negócio de parir muito e nem de coisar muito. Ou de ter tido vários parceiros sexuais. Por quê? Porque ela dilata, mas ela volta, né? Ela é a Volta mesmo e fazem tudo bem certinho, né? De forma que até dificulta quando você vai ter a primeira novamente. Exatamente. Então, essa conversinha, a vagina é amiga da gente. Mulher, já pensassem se nós, mulheres, fôssemos ter relação com um cara que fosse mais dotado. Aí depois, o próximo não é tanto. E a gente tivesse coisada. Ia ficar sambando, né, lá dentro. Igual a Isis. Ia ficar sambando. Menina, pense no mito. Isso aí é um mito. É um mico do mito. Não, ela Então, dá um minha jeito de me filha. colocar na conversa. Ela dá um É, jeito porque de me colocar. eu gosto dessas neguinhas de cabelo bom, que samba na cara da recalcada. Então a vagina enlarguece, mas volta pro lugar como se nada tivesse acontecido. Diga aí, tira um fim, como é perfeito o negócio. Eu acho o máximo isso, né? Eu também acho que a gente usa e ele tá lá Então, perfeitamente perfeito, intacto. Pra usar de novo e enganar os bichos. o golpe tá aí, né, já que cai quem É, quer, a gente cai porque gosta mesmo de cair. Então, gente, a vagina da mulher, a genitália feminina, ela é feita assim para parir, para fazer a expulsão do feto por lá. Então, por isso que é considerado o parto padrão. Mas, para toda regra, existe uma exceção. Nem todas as mulheres vão conseguir parir por via vaginal, porque não tem passagem, como fala. Ou então porque é uma mulher muito estreitinha, muito magrinha, e o bebê é muito grande, porque acontece, que é o que nós chamamos de desproporção feto-céfalo-pélvica. O bebê grandão, a cabecinha grandinha, né? A mãe com a pelve mais estreitada, que é o que é desproporção céfalo-pélvica. Tá certo? Essa mulher não tem passagem. Mas consideremos uma situação, uma circunstância de um parto vaginal, de um parto padrão, tá certo? E aí esse parto vaginal, ele é dividido em fases diferentes, tá certo? Em períodos diferentes. Silvia, isso não é muito detalhe, não. E eu quero que vocês saibam.
tá? Então, claro, vai ser cobrado de vocês. Isso aí é o mínimo que vocês têm de saber em relação a parto, tá bom? Lembrando que o parto vaginal, geralmente, ele é indicado quando não existem riscos. Por exemplo, se essa mulher ela fez acompanhamento pré-natal, viu-se que existe uma proporção céfalo-pélvica, que essa mulher tem passagem, beleza, a gente pode tentar esperar para essa mulher entrar em trabalho de parto vaginal. Mas se você vê que é uma gestante que provavelmente ela não tem passagem para o bebê, e isso vai gerar risco, isso é arriscado para o trabalho de parto, tá certo? Então, não invente de esperar por um parto vaginal, não. Já tem que partir para um parto cesariano. Parto vaginal é indicado quando não há riscos ou quando o risco é bem baixinho, tá certo? Então, esse período, esse evento desse parto vaginal, ele é dividido em etapas diferentes, certo? E aí, vamos pensar comigo. Isso é muito lógico, tá? Antes de uma mulher parir, antes de um bebê vir ao mundo, primeiro essa mulher tem que estar com dilatação suficiente, né? Silvia, e o que é essa dilatação? Os primeiros alargamentos que a vagina vai fazendo para possibilitar o que? O alargamento final para a descida da cabecinha e do corpinho desse bebê, né? Então, essa mulher começa a fazer contrações, né? Percebam, mesmo quem não é mãe, mas as que já foram vão se lembrar, e as que não foram vão aprender, né? Antes dessa mulher começar a fazer dilatação... Oi? Silvinha, bem rapidinho. Oi? Eu vou precisar dar uma saída, mas eu vou lhe explicar o porquê. A minha mãe, ela foi tomar vacina. É aqui próximo de casa. Só que até agora ela não deu notícia. E por ela ser hipertensa, eu fico meio que preocupada dela estar lá sozinha. Eu posso sair? Bote seu nome no chat e pode ir, viu? Tranquilo. Pronto. Obrigada, Silvinha. Um cheiro. Beijo. Então, gente, antes dessa vagina dessa mulher dilatar, acontece tudo no momento certo. Primeiro, ela começa a ter contrações, tá? O nosso corpo funciona de maneira perfeita. Primeiro, ela começa a ter contrações, tá? Essas contrações têm um intervalo de tempo muito grande entre uma e outra. É o que nós chamamos de contrações espaçadas, certo? Acontece uma aqui, daqui a uma hora e meia acontece outra, ou seja, tem um intervalo de tempo considerável entre uma e outra, tá certo? Aí, essas contrações, elas começam a aumentar o ritmo. E quando eu falo em aumentar o ritmo de contração uterina, é o quê? Uma contração que estava ocorrendo 1h30 a primeira, para depois 1h30 acontecer a segunda, elas começam a encurtar. Elas começam a ficar mais próximas. Agora tá de 1 hora em 1 hora. Vai aumentando, certo? As contrações, elas vão ficando rítmicas, que a gente fala, certo? Vai diminuindo o espaço de tempo. Agora tá de 40 em 40 minutos. Opa! É muito provável que essa mulher já comece a o quê? A dilatar. Já comece a ocorrer o quê? A dilatação vaginal. O corpo dessa mulher está entendendo, né, que tá chegando a hora desse bebê nascer. Por quê? Porque fisiologicamente os níveis de citocina estão bem altos na corrente sanguínea dessa mulher. O útero responde como? Contraindo mais. E quanto mais ele contrai, mais ele empurra esse bebê para baixo. Se ele está empurrando o bebê para baixo, o corpo da mulher pensa o quê? Peraí, precisa dilatar a vagina. Porque não adianta de nada empurrar esse bebê para baixo se ele não tiver por onde sair. Então, começa o primeiro período do parto, gente, que nós chamamos de período de dilatação, certo? É o primeiro período clínico do parto, né? Essa mulher começa dilatando, sei lá, 2 centímetros. Aí, daqui a pouquinho, a obstetra vem, faz o toque novamente. Opa!
entre 30 e 40 minutos já aumentou 4 centímetros, ou seja, ela está evoluindo bem em relação à dilatação. O ideal é que essa dilatação chegue a 10 centímetros, certo? Porque aí essa vagina já vai estar toda preparada, né, para a descida, para o nascimento desse bebê, né? Então, esse é o período de dilatação, tá certo? Eita, dilatou 10 centímetros. É como se o corpo da mulher abrisse alas, literalmente, para esse bebê nascer. Tá tudo pronto, meu filho, pode vir. A gente já entra no segundo período do trabalho de parto, que nós chamamos de período expulsivo. Os nomes dos períodos são bem, né, autossugestivos, autoexplicativos, tá certo? E aí, o que acontece no período expulsivo? Não precisa decorar nada. Expulsão de quem? Do feto. O bebê vai nascer. O bebê começa a coroar, né? E vai seguindo aquele passo a passo. Coroou, vai descendo, vai nascendo. Tá certo? Então, esse é o período expulsivo. O que é que configura? O que é que caracteriza o período expulsivo? A dilatação está completa, 10 centímetros, e esse bebê vai sair do útero e vai vir para o ambiente, para o meio extrauterino, para fora do útero. Então, esse bebê nasce, tá certo? Nasceu. Eu costumo dizer que o trabalho de parto, ele é formado por 2 momentos que a mulher pare. O primeiro momento que ela vem a parir é quando ela expulsa o bebê, tá certo? E o segundo parto é a placenta. A gente não pode simplesmente pegar esse bebê que foi expulso, clampear o cordão umbilical e cortar, não. Peraí. Não é assim, não. Bebê nasceu. Se ele chora, é porque ele está respirando, certo? Teoricamente tá tudo ok com ele. Geralmente a gente bota em cima do tórax da mãe ou consegue mostrar. Ele sai, né? Vem o cordão umbilical. Mas lembrem-se que a placenta, minha gente, olha aqui. A placenta está grudada no fundo do útero dessa mulher. O bebê saiu, ó. O que liga o bebê à mãe vai ser o quê? A placenta, né? E aí, por intermédio de quê? Do cordão umbilical. O bebê saiu aqui, tá com o cordão umbilical preso a ele. Mas esse cordão umbilical também está preso ao quê? A placenta, que por sua vez está grudada aonde? Lá no fundo do útero. Silvia, aí a gente faz o quê? Puxa, Não. Vai ter que esperar essa placenta o quê? Se desprender sozinha. Ela ter a boa vontade de se desprender sozinha. Porque se a gente puxar, pode vir só um pedaço. E aí o outro pedaço não pode ficar retido lá dentro, não, porque isso vai gerar o quê? Infecção para essa mulher. Tá bom? Então, a gente tem que esperar essa placenta, se desprender e sair também pelo canal vaginal. Estão entendendo porque eu digo que é o segundo parto da mulher? A gente fica lá esperando a placenta vir, tá? Não podemos puxar. E aí, gente, isso configura o terceiro período do trabalho de parto, que é chamado de dequitação ou secundamento. Pegue esse secundamento, a palavra secundamento parece com o quê? Com segundo. Segundo o que, Silvia? Parto. Silvia, o primeiro parto não pode ser a placenta, não, gente, por favor, vamos pela lógica, né? Vai ser o menino. Depois do menino vai ter o quê? A placenta. Então, secundamento é o segundo parto, que vai consistir em quê? Logo após a expulsão fetal,
essa placenta ela vai começar a se desgrudar, a se desprender do fundo do útero e vai descer, certo? Silvia, aí a gente pode puxar, a gente pode pegar essa placenta de qualquer jeito? Também não. Tá bom? Tem toda uma manobra direitinho que o obstetra faz para impedir que mesmo estando saindo pela vagina, fique algum pedacinho lá dentro. Tá certo? Então, o período de dequitação da placenta, desprendimento e expulsão, ou de secundamento, tá? Que é o segundo parto, tá bom? O quarto período do trabalho de parto é o que nós chamamos de período de Greenberg, certo? Período de Greenberg. E o que é isso, esse período de Greenberg? É o puerpério imediato. O que é puerpério imediato? Existe o puerpério imediato e o puerpério tardio, tá certo, gente? O puerpério, a palavra puerpério por si só significa o quê? Pós-parto, tá bom? Essa mulher, durante a gestação, ela é gestante. Se ela for gestante, se for a primeira gestação dela, ela vai ser chamada de primigesta, tá bom? Essa mulher, no momento que está parindo, ela é chamada de parturiente. E depois que ela pare, ela é chamada de puérpera, porque ela entra numa fase chamada puerpério. E o que é esse puerpério? O período que compreende após a expulsão fetal, após o nascimento do bebê. Esse puerpério, ele pode ser considerado imediato e tardio. O que é puerpério imediato, Silvia? A gente começa a contar a partir da primeira hora após o nascimento do bebê até as primeiras 24 horas de vida do bebê, tá certo? Então, o período de Greenberg, ele é o puerpério o quê? Imediato. Inicia imediatamente após a saída do bebê e algumas literaturas científicas trazem que o período de Greenberg ele só é considerado a partir da primeira hora após o nascimento do bebê. Mas o que é que eu quero que vocês entendam? O que é que eu preciso que vocês entendam? Que é o puerpério imediato, tá bom? Aquelas primeiras horas que a mulher passa após o nascimento do seu bebê. Cuidado com isso aí, tá certo? O puerpério ele pode ser imediato ou tardio, tá bom? Mas o período de Greenberg é o puerpério o quê? Imediato. Beleza aí, gente? Tá tranquilo? Preciso que vocês entendam bem direitinho esses quatro períodos, essas 4 fases, tá certo? Do trabalho de parto, tá bom? E aí, gente, o que é que nós da enfermagem, né, podemos fazer no período de dilatação? Aquele momento que eu estava lá, só eu e Deus e a parturiente, né? O que é que pode ser feito? Precisa ser feita a admissão de enfermagem, né? Eu acredito que em todas as disciplinas vocês viram que qualquer paciente que chegue para se internar em um determinado setor, nós precisamos fazer a admissão dele, né? Fazer o registro do nome do paciente, da idade, do diagnóstico médico, no nosso caso de saúde da mulher, né? Puérpera, com quantas semanas, a bolsa está rota, não está, tá tendo contração, qual é o intervalo de tempo entre uma contração ou outra, tá dilatando já alguma coisa ou não, refere dor ou não, certo? Então fazer aquele resuminho de como essa mulher chega pra gente, né? Tentar sempre acalmá-la, né? Por mais que você esteja desesperado, como eu quando era estagiária, tá bom? Mas tentar manter a calma, passar a segurança, a confiança para essa mulher e tentar explicar para ela o que vai acontecer, né? Passar informações acerca do trabalho de parto, né? Porque por mais que ela saiba, no momento do desespero ninguém sabe mais de nada. Certo? Eu costumo dizer que eu acho que se um dia eu tiver um filho,
Antes dele nascer, meus diplomas vão tudo pelo ralo. Porque é totalmente diferente quando acontece com a gente. É verdade, viu, Silvinha? Você desaprende de tudo. É como Silvinha é igual, né, Jaque? Eu acho Silvinha. que eu tenho certeza que isso vai é acontecer. igual no curso. No É curso a igual no pessoa curso, a sabe de gente é- tudo. Na hora do intervalo, É a verdadeira, é o verdadeiro mentira de mim. Não, sabe como é que é? No curso a gente vê uma coisa e na prática a gente vê outra. outra, aí fica, eu não sei de nada, né? Eu já passei por isso. Forneceu o suporte emocional, né? Lembre-se sempre que essa parturiente, essa mulher precisa de ajuda, ela tá insegura, ela tá com medo, ela tá com várias expectativas, né? O que é de mais simples que nós podemos fazer como procedimento na enfermagem para toda e qualquer situação, gente? Verificar sinais vitais. É o mais elementar. Olha, eu dou até essa dica para vocês, eu aprendi na minha pós-graduação, na minha especialização. Qualquer questão de prova, qualquer prova que seja, que venha dando um caso clínico, sei lá, e peça para você descrever os cuidados de enfermagem diante daquele quadro clínico, diante daquela situação. Homem, comece logo a responder. Aí tem gente que deixa a questão em branco. Nunca deixem questão em branco, por mais que vocês não saibam. Puxa aí do juiz de vocês e tentem colocar alguma coisa. Em questões desse tipo, comece logo respondendo verificação de sinais vitais. Aí vocês vão e botam entre parênteses, né? Quais são os sinais vitais? Temperatura, frequência respiratória, pulso, dor, né? Pressão arterial, tá certo? Porque isso é o mínimo para toda e qualquer assistência de enfermagem, tá certo? Então, verificar sinais vitais, né? Realizar tricotomia e higiene corporal, né? Sei lá, possa ser que essa mulher tá tendo contração, tá tendo perda de líquido amniótico antes do tempo que era determinado como esperado para ela parir, aí ela não fez a depilação. Aí tá toda cabeluda, a bichinha vai lá ajudar ela a fazer a tricotomia, né? Silvinha, mas o paciente ele tem direito de escolher e fazer só, né? Sim, mas se a Pop estiver sentindo dor, ela não sabe nem quem ela é. Enfim, mas assim... É verdade, Silvinha, é verdade. Ela não está se incomodando nem com quem está olhando para ela naquela posição. Quanto mais o que ela está carregando ali. Ela quer se livrar daquela dor. Eu fico pensando assim... O hospital ele disponibiliza material para realizar essa tricotomia? Sim. Eu fico pensando, meu Deus, acho que no dia que eu souber que eu tô positiva, que ninguém sabe se vai acontecer, eu vou manter minha depilação todo em dia, toda a vida, porque é tenso, viu? Mas... Tem que manter mesmo, já porque você começa a se prevenir, né? Exatamente. Você não sabe, depois do 7º mês, você já está ali pronta para qualquer momento. A unha sempre pronta, porque, olha, eu posso estar acabada como for, descabelada, com a sobrancelha pra fazer, mas a unha tem que estar pronta, porque senão eu não sou gente, eu sou dessas. Eu também, eu fico logo doente. A minha depressão aumenta. Aumenta, desse jeito, me sinto péssima. Alguém me entende aqui, graças a Deus. É duas loucas. Fazer sempre, somos dessas, né, Jaque? Fazer sempre, gente. Silvinha, misericórdia. Jesus me escolheu para mim ser assim, muito doida. Eu sou do mesmo jeito, mulher. Eu só finjo, eu atuo muito bem, fingindo de ir bem tranquila. Mas eu sou por dentro. Eu também. Sou melhor do que o VTube. Então, gente, precisa monitorar sempre o trabalho de parto. Como assim, Silvia? Preste atenção nas contrações. Tipo, quando eu tava lá com a mulher, né, com a jovem, eu ficava sempre prestando atenção. Quando eu entendi que aquele movimento todo na barriga dela eram contrações, eu comecei a cronometrar, né? Passaram a ocorrer de quanto em quanto tempo, o intervalo de tempo entre uma e outra. Em tantos minutos aconteceram quantas contrações, né? Então, fazer sempre isso. Se você tiver, né, perto de você o sonar ou o estetoscópio de Pinard,
né? Fazer a ausculta dos batimentos cardiofetais, né? Para ver como é que está o coraçãozinho desse bebê. Ou até mesmo esse mapeamento é indispensável, esse mapeamento, desse verificação do horário, né? De quanto em quanto tempo. Então, assim, é o mínimo do mínimo. O mínimo do mínimo. Por quê? Porque já é indicativo de que tá vindo logo ou não. Ou se pode esperar ou não, enfim, né? A questão do toque vaginal, tá? Eu vou pedir pra Flavinha mostrar pra vocês bem direitinho no boneco, é claro, como é que faz esse toque vaginal, tá certo? Fazer o monitoramento dos batimentos cardiofetais, né? Que são os BCFs. Tá? E ficar atento às outras queixas e manifestações, né? Lembrem-se que nós da enfermagem somos beira-leito, estamos ali, né? Diretamente com o paciente a todo momento, né? Aí a nossa assistência, né? O nosso papel no período expulsivo, tá? Segundo período, tá? O bebê tá quase vindo. E vai vir, né? Toque vaginal novamente, né? Encaminhar essa parturiente para a sala de parto, né? Como aconteceu no relato que eu passei para vocês, que a gente preparou ela direitinho, passou a sonda, fez caldo de demora, deixou ela bonitinha para ir para a sala de parto, né? Sempre ficar muito atento a esses batimentos cardiofetais, gente, porque se esse bebê entrar em sofrimento fetal, né? Esses batimentos dele vão começar o quê? A diminuir. Então, se eu vejo que a frequência cardíaca do bebê tá diminuindo, opa, já é sinal que se não tirar logo ele vai morrer ali, tá? Então é indispensável, né? Orientar essa mulher a fazer força, certo? A gente posiciona ela na posição ginecológica, né? Se for o parto vaginal, e aí a gente estimular essa mulher, encorajar ela a fazer força. Para quem já pariu por parto vaginal, com certeza vai saber melhor do que eu do quanto é cansativo, né? Você tá sentindo aquela dor, não se sabe há quanto tempo essa mulher tá em trabalho de parto, certo? E tipo, tem horas que é como se ela não tivesse mais forças, né? Mas continuar encorajando, continuar incentivando, aperta a mão dela, diga a ela que ela consiga, que ela faça a força máxima que ela conseguir, que você tá ali para ajudar ela, que vai dar certo, que o bebê já tá vindo, já tô vendo a cabecinha dele, enfim, certo? E sempre lembrando a ela que, na mesma proporção que ela faz força, ela precisa também respirar. Por quê? Porque lembrem-se que o oxigênio vai para o bebê a partir da mãe, né? E aí, né, antes, né, isso eu vou até ajeitar esse slide, né, a questão da antissepsia da região vulvo-perineal é antes, de fato, dela começar a parir, tá? Vou levar lá para o outro slide. Continue controlando sinais vitais, porque, por exemplo, essa mulher, no momento do parto, ela pode ter um pico hipertensivo. Se for uma mulher que teve pré-eclâmpsia na gestação toda, será que na hora do parto ela não pode ter um pico altíssimo de hipertensão, a pressão nas alturas e isso prejudicar o trabalho de parto? Pode sim. Por isso que tem que ter esse monitoramento constante. Isso. Imagina essa pressão dessa mulher indo para as alturas, ela pode começar a convulsionar, ela pode fazer uma PCR. Isso pode colocar em jogo o que? A sobrevivência dela, do filho ou dos dois. Né? Certo? Auxiliar, né? Quando esse bebê coroa na vagina e ele vem saindo, de certa forma a gente posicionar as mãos da gente para auxiliar a saída da cabecinha do bebê, certo? Porque dizem, né, eu só sei de teoria, que quando sai a cabeça do bebê, depois de coroar, desce direto, é mais fácil. O que mais demora é até coroar, né? É exatamente isso mesmo. Depois que saiu, a parte do ombro é mais larga, mas você nem sente mais. Vai escorregando, né?
Digamos assim. E aí, gente, cuidado que nesse momento do período expulsivo podem ocorrer coisas que nós chamamos, né, que nós conhecemos por violência obstétrica, tá bom? São procedimentos que antigamente eram realizados, muito antigamente, tá bom? Mas que hoje em dia não tem mais nenhuma indicação clínica, porque os estudos na obstetrícia já nos mostraram que, ao invés de ajudar essa mulher que está parindo, faz mais é prejudicar. E que procedimentos são esses, Silvia, que configuram violências obstétricas? Primeiro, manobra de Christeller, certo? Posso mandar um materialzinho, tipo um memezinho, aquelas coisas que eu pego no Instagram e mando para vocês. O que é manobra de Christeller? Eu vi também lá, nesse estágio. É quando essa mulher, ela já está com a dilatação de 10 centímetros ou muito próximo de 10 centímetros, certo? E o bebê não está evoluindo para descer, né? Para sair do útero, passar pelo canal vaginal e nascer. É como se, é o que chamam, né, popularmente, de que o bebê ainda está muito alto. Então, o que é que alguns obstetras fazem? Eu digo porque eu vi um médico, um obstetra homem, fazendo em uma outra paciente lá. É como se ele subisse naquela escadinha, naqueles batentezinhos que fica perto do leito. E ele se posiciona de forma lateral, a mulher que está aqui deitada. E ele começa a fazer uma força, certo? Esse útero dela ainda está alto. Não sei se vocês conseguem ver. Esse útero dela, o bebê ainda está posicionado alto. Aí ele vem com a mão e empurra para baixo. Encaixa e empurra, certo? Isso é o que nós chamamos de manobra de Christeller. Isso não é indicado. Isso não é normal, porque machuca a mãe e o bebê. O parto, ele é um evento, gente, que precisa ocorrer de forma o quê? Natural. Tá certo? Então, tem que esperar o tempo. Tá bom? Não é pra estar empurrando e nem puxando nada. Então, manobra de Christeller é uma violência obstétrica. Não é para ser realizada. Tá bom? Existe outro procedimento que é considerado violência obstétrica, que são aqueles 2 cortes que dão na vagina da mulher, aqueles cortes laterais, com a desculpa de que é para o bebê sair melhor, para aumentar a passagem. Isso não existe. Não é para você falar então obstétrica da bexiga. Não, é porque a vagina é elástica. Deixe ela coisar mais, esticar mais. Aí alguns vão lá e fazem uma incisão de um lado e do outro, que é o que nós chamamos de episiotomia, tá bom? Episiotomia é o corte cirúrgico que é feito na região vaginal ou perineal, com a desculpa de que vai facilitar no parto. Isso é violência obstétrica. E muitos médicos fazem sem nem o consentimento da mulher. A pobre velha não sabe nem o que está acontecendo. Tá? Aí depois de sair o bebê, vai fazer a sutura, né? Vai costurar desse corte que foi dado, certo? E aí, a essa sutura, nós damos o nome de episiorrafia. Tá certo? Não confundam episiotomia com episiorrafia. Tá bom? Episiotomia é o corte, episiorrafia é a sutura. Tá certo? Isso não é bacana, porque isso dificulta muito mais a recuperação da mulher, certo? Existem algumas mulheres, tem vários artigos publicados, existem evidências científicas que nos mostram algumas das várias consequências que essas mulheres que foram submetidas à episiotomia e à episiorrafia que elas sofrem.
Às vezes a vagina perde sensibilidade. Às vezes essa mulher passa a ter dispaurenia, certo? Que é a dor durante todo o ato sexual, certo? Ou seja, a vida sexual da mulher vira de cabeça para baixo, né? Isso por um procedimento que foi feito sem nenhum consentimento dela. Então isso aí é bem complicado, tá bom? Então fique bem atento em relação a isso, tá? Isso aqui é só para mostrar a questão do período expulsivo, certo? Do bebê. Vejo que ele já coroou, já saiu a cabecinha, tá saindo os ombros. Estamos aí na segunda fase, no segundo período do parto vaginal. Vou mandar para vocês vídeos de parto vaginal e parto cesariano, certo? E sobre essas violências obstétricas, tá bom? Vejam aqui que essa mulher está na posição litotômica, certo? Não confundam posição litotômica com ginecológica. A posição ginecológica é aquela que nós, mulheres, ficamos, por exemplo, quando vamos no ginecologista para fazer preventivo, os pés da gente ficam apoiados em 2 suportes. A posição litotômica, que é como está essa mulher aqui, os 2 pés dela estão em cima da maca, tá bom? Então, não caiam nisso de que posição litotômica é a mesma coisa. Não. Vale, porque em fundamentos, eu lembro muito que o Roberto falava que era o contrário. A ginecológica era os pés na cama e a litotômica era os pés no suporte. Era só o que o Roberto falava. Posso mandar pra Lembro disso não, Pedro. Não, mas tá errado mesmo. Ginecológico é quando a gente bota o pezinho no suporte. Quando tem, né? Na verdade. Porque eu lembro que na faculdade eu aprendi, eu fiz essa diferenciação, porque muitos professores eu acho que dizem eu que é tenho a até mesma um slide coisa. explicando isso. Mas como foi que eu aprendi na faculdade? Que a posição ginecológica, ela não é feita somente para parir. Ela é feita, por exemplo, para a gente fazer um exame ginecológico, como o Papa Nicolau, a coleta da citologia oncótica. Aí, toda vida que vou no ginecologista para isso, eu já subo na maca me tremendo, feito uma vara verde, morta de vergonha, né? Eu não sei nem como é que eu consigo encaixar os pés naquele negócio, porque eu fico me tremendo todinha, dos pés da cabeça. Então, eu pelo menos aprendi assim, posso ser que tenha mudado, mas posso ir atrás. Ah, Silvinha, como tu é dessa mulher, não. Pois olha. Tu já chega lá. É pra te arreganhar comigo mesmo. Pois eu me tremo todinha. E aí a litotômica é essa que bota em cima da maca, mas posso ser que tenha mudado, eu posso procurar e esclarecer a dúvida com vocês. Mas se mudou, eu não tô doida sozinha não, porque alguém disse aí que realmente é desse jeito. Não, é desse jeito sim. Às vezes é tanta coisa no juizinho da gente, né? Mas eu vou... Pronto, achei, Silvinho, o slide de Roberto, de fundamentos que ele deu pra gente em 2019. Tem aqui, ginecológica é os pés na cama e litotômica os pés no suporte. Ele deu em fundamentos aqui pra gente. Alguma atualização em relação a isso. Possa ser que eu esteja desatualizada, mas eu vou falar com minha professora. Eu vou mandar o slide pra senhora de Roberto. Porque às vezes a literatura é um pouco antiga, certo? Então, isso pode ser variante de literatura para literatura, e como sofre também a questão de atualizações, possa ser que tenha atualizado e eu não tenha visto, né? Mas uma literatura de 2019, ela já é antiga. Realmente. Ela é antiga, mas eu vou procurar saber, viu? E aí digo para vocês, tá bom? E aí vamos seguindo para a gente finalizar, certo? No período de dequitação ou de secundamento, segundo parto, que é o parto da placenta, né? Sempre verificar a questão da pressão arterial dessa mulher, gente, porque pensem comigo, a placenta precisa sair inteira, tá? Se ela não sair inteira, ficar algum pedaço lá dentro, digamos assim, essa mulher sofre risco de acontecer com ela o quê? Uma hemorragia. Em se tratando de hemorragia, a gente tem aumento volêmico, aumento de volume, certo?
Se nós temos um aumento de volume de sangue, essa pressão dela vai alterar. Então, verificar sinais vitais com atenção melhor para a pressão arterial, tá certo? Monitorar e avaliar sangramento, né? O ideal é que quando essa placenta ela saia pelo canal vaginal, o sangramento que ocorra seja o mínimo possível. Se ela se desprendeu de forma completa, tá bom? Mas aí se ficou algum pedacinho pelo meio do caminho, a gente já vai ver que esse sangramento ele já é maior, já é mais vigoroso, tá certo? Fazer a higiene, principalmente, nem que seja a higiene básica, né, dessa mulher, para a pobre não sair toda suja pós-parto, né, o parto do bebê, o parto da placenta, né, encaminhar ela para a sala de recuperação após o parto e sempre, 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 gente, isso não é nenhuma novidade para vocês, registrar tudo nas anotações de enfermagem. Tudo que foi feito, tudo que não foi feito, se teve alguma intercorrência, né, principalmente em relação ao período expulsivo, que é quando o bebê vai nascendo mesmo, e nessa decitação ou secundamento, né, que é o segundo parto, que ela vai parir a placenta, observar tudo e registrar tudo. Às vezes a gente pensa que porque como é detalhe é melhor não registrar, mas aí é o que eu digo, a assistência de enfermagem é detalhe. Então, o que vai fazer o diferencial são os detalhes. E lembrem-se que tudo que vocês registram, tudo que vocês anotam, é algo que vai respaldar vocês, tá certo? Então, façam um geralzão, né, do período expulsivo, de dequitação, como é que essa mulher está, como foi que você deixou ela, beleza? Ok, gente? Aqui essa parte eu já expliquei para vocês, né? A dequitação da placenta, o momento que essa mulher vai parir essa placenta, tá certo? E aí a assistência no período de Greenberg, né? Já pariu, certo? De novo, ó aí, ó, verificar sinais vitais. Sinais vitais está em tudo, em todos os momentos. Por quê? Se o próprio nome diz sinais vitais, eles indicam que a pessoa está viva e se está em condições de normalidade, né? Então, verificar sinais vitais, certo? Nós temos que prestar muita atenção na questão da involução uterina. É óbvio, essa mulher pariu agora, se aí a barriga dela já sai, não, ela ainda vai ficar inchadinha, porque esse útero ainda tá o quê? Bem esticadinho. Esse músculo, ele vai precisar o quê? Ir regredindo. Esse útero, ele vai precisar o quê? Ir regredindo. Mas é natural, o esperado é que essa mulher, após, quando estiver próxima até a alta hospitalar, que a barriga dela já esteja bem menor. Por quê? Porque já aconteceu a involução, a regressão, a diminuição do tamanho, né, desse útero. Observar a questão do sangramento vaginal, certo? As meninas que já pariram por parto vaginal aí sabem que as mulheres precisam ficar usando tipo um absorvente pós-parto, porque ocorre esse sangramento, sim, e nós damos um nome específico para esse sangue, né, que sai pós período de parto, né, nos 2 ou 3 primeiros dias, que são chamados de lóquios sanguíneos, certo? L-O, um acento no O, Q-U-I-O-S, lóquios, certo? É esse sangramento vaginal que a mulher tem nos primeiros dias após o parto vaginal, né? Sempre avaliar a coloração e hidratação das mucosas, olho, boca, mucosa vaginal, certo? Por quê? Porque mucosa são tecidos que são altamente vascularizados. Se são tecidos altamente vascularizados, circula muito sangue por ali. Então, são tecidos que eles precisam ser bem vermelhinhos, né? Precisam ser bem corados. Se esse tecido ele já estiver hipocorado nessas mucosas, isso pode ser indicativo de uma anemia, por exemplo, devido à grande quantidade de sangue que perdeu durante o parto, por exemplo. Enfim, então ficar atento em relação a isso. Avaliar as mamas,
dessa mulher, né, juntamente com o fato de saber, de avaliar, de procurar saber se o bebê está mamando no seio materno. Se não está, bora auxiliar na amamentação? Porque esse bebê não está fazendo a pega correta. Será que o bico do seio dessa mulher é invertido? É plano? Como é que a gente pode ajudar para tudo isso, né? Porque o ideal é que o bebê mame no seio materno, né? Observar as condições, né, da região perineal. Quando eu falo em períneo ou região perineal, gente, a gente volta lá para a anatomia. O períneo da mulher corresponde ao espaço que existe entre a vagina, o canal vaginal e o ânus. Existe um espaçozinho entre a vagina e o ânus, certo? Isso a gente chama de períneo ou de região perineal. Pode acontecer, a depender de como for o parto, né, desse períneo sofrer laceração, né? Essa vagina esticou e naturalmente lacerou, fissurou. Essa fissura pode ocorrer nas laterais, na parte superior e na parte de baixo, que já vai comprometer a região perineal, tá certo? Aí, isso é diferente de episiotomia. Um corte que ocorre de forma natural é diferente de um corte que foi o quê? Induzido. Estimular essa mulher, né? A micção, estimular ela a fazer xixi, porque a mulher, quando ela pare, principalmente por parto normal, ela fica com medo de fazer xixi. Dizem, né, que a sensação, depois de parir, quando ela fica de pé pela primeira vez, é como se o útero fosse cair, fosse ser externalizado, e ela se sente muito desconfortável de sentar no vaso sanitário para fazer xixi, porque acha que pode cair tudo, né? Então, estimular essa mulher, né, a fazer xixi, estimular a micção, né, porque você já vai ter avaliado o períneo antes, já vai ter observado a vagina dela. Tá tudo ok? Beleza, tá tranquila, ela pode se sentar, né? Estimular a deambulação, né? Quando eu falo em estimular a deambulação, é estimular ela a andar, ainda que seja curtos espaços, né? Para quê? Para estimular a circulação sanguínea, todo movimento mexe com músculos e lembrem-se que o útero é um músculo. Então, se todos os movimentos mexem com os músculos, vai estimular também o útero e isso vai contribuir para o quê? Para a regressão do útero, para que ele volte para o tamanho o quê? Normal, tá certo? E, claro, obviamente, fornecer o máximo de conforto para essa mulher, tá certo? Fazer com que ela se sinta o máximo possível bem, tá bom? Isso são coisas que são lógicas, digamos assim, certo, gente? Gente, aqui, alguma dúvida? Não, só pedir a Jesus, assim, muita concentração. E ter uma oração, assim, à meia-noite. O rosário todinho. Todo de trás para frente, de frente para trás. Vai dar certo. Gente, eu vou encerrar a aula de hoje por causa da hora. Vamos almoçar, certo? Porque como a gente perdeu um tempinho conversando anteriormente à aula, o horário já avançou bastante, tá? E aí, na aula de amanhã, eu inicio aqui com distócias no trabalho de parto, tá certo? E mando já o material para vocês e todas aquelas informações que conversamos no início da aula, beleza?